Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Lexeira, espero que vocês estejam bem. Hoje eu trouxe um tópico aí no canal, né, que é o Fala Mestre, e eu vou começar a falar um pouco sobre a minha história, né, alguns casos, eu vou falar sobre o sistema, eu vou falar também como que eu faço para criar meus negócios, os recursos que eu uso, mas o tópico de hoje eu quero fazer de uma maneira. Eu quero falar a respeito de como eu criei um dos casos que foi um dos primeiros. Entre o primeiro e o segundo episódio, que tá no canal. Aí, tá fixado aqui. Eu acho que tá desse lado, não sei. Mas pra quem não sabe, né? É um caso. O primeiro caso foi o seguinte. É um homem, né? Que tinha uma família. Era um cara, pai de família, qualquer, sabe? E ele era alcoólatra, né? Eu queria representar um caso que era já aquele cara que faz muita cagada quando bebe, né? E a ideia do tio da Clara, que é a vítima, né? No caso, além da Clara, eu queria que ele fosse um personagem bundão, cheio de problemas, cheio de dívidas, sabe? O tio da Clara. No início de tudo, eu queria, quando eu tava escrevendo o roteiro, eu escrevi como se fosse o primo da Clara, né? Só que não era o primo da Clara, né? Ficou meio bizarro, porque o primo ia buscar a prima na escola. Tipo, em vários casos acontece isso, com certeza. Mas eu acho que foge um pouco perde um pouco da emoção, né, mano? Eu acho que o tio pesa mais. Por exemplo, eu não tenho um filho, eu tenho um sobrinho, né? Então, se eu fosse buscar uma pessoa na escola, seria o meu sobrinho. Então é o tio, né? Então o tio que faz cagada, tipo um exemplo, não que isso tenha a ver com isso tudo, mas a ideia era fazer com que tivesse um peso emocional. Uma sobrinha que gostava muito do tio, que esse tio, ele provavelmente ele não tem um nome na série, porque é só uma vítima, né? Não era muito. Ele era conhecido como tio, né? Não tem um nome, a polícia. Quem sabe é a polícia, né? Mas isso é um caso banal, um nome aleatório, joga um dado ali para mostrar quem é o nome do cidadão. Mas o caso da Clara a ideia foi essa, né? Foi que fizesse trazer aquele vínculo familiar antes de um caso, né? Tipo, a ideia da seringa, né? Que isso vai entrar mais a fundo no próximo episódio. O cara era um cara alcoólatra, conheceu umas pessoas no bar, né? Que no caso Elias e Joaquim. Eu vou trazer um vídeo somente sobre cada um ali também, porque o Elias era um cara mais sádico, né? Mais maníaco. Já é aquele cara que é maníaco e não faz. Mas já o Joaquim, né? Ele já era um pouquinho mais sinistro. Ele, além de ser sujo, ele praticava as coisas ridículas, né? Ele é aquele cara que não só ficava na teoria, mas ele praticava homicídios, esses negócios, né? Então a ideia de criar um personagem assim, tipo, o tio conheceu. É porque aqui no Brasil existe muito casos desses, principalmente em bares, né? O cara paga uma bebida pro outro, já é muito amigo, entendeu? Já começa a falar da família, já começa a falar dos problemas, você nem mal conhece a pessoa. Mas só de você ter pagado uma bebida pra uma pessoa, a pessoa já começa, tá ligado? Se abrir. E esse tio, ele... Infelizmente, ele contou coisas enquanto a conversa levava, né, ali no bar. Os caras, né, o Elias e Joaquim, pegaram amizade com eles. O Carlos, que era o dono do bar, era nada muito comum, mas o Carlos, que era o cara do bar, ele não era muito chegado, mas por ter uma clientela, tipo assim, o Carlos, ele era amigo do pai do... Não amigo, mas era conhecido do pai do Elias e do Joaquim. Tanto que na cena, eu não lembro muito bem, mas eu falei que o Carlos estranhou porque os dois estavam ali, porque os caras não eram dali, né? E quem deu o caso da localização do matagal ali, da casa deles ali, foi o próprio Carlos, né? Que
Ele já teve contato com o Benedito, ele não era alcoólatra mesmo, mas ele bebia demais pra esquecer problemas. Ele era um cara que batia na Teresa, entendeu? Mas o tio da Clara ali, ele era um cara que ele particularmente se entregou informação que o Elias e Joaquim já estavam observando em épocas de aulas na escola. Então, tipo assim, eles só queriam saber localização, hora que a criança saía fora, porque eles escolhiam a criança a dedo, quem eles praticavam os crimes, né? E quem incentivava mais esse crime, essa coisa odiosa era o próprio Joaquim, né? Que era o cara que não ficava só na teoria, ia lá e praticava. Ele já queria sequestrar essa criança, observava essa criança nas escolas. Então é um caso muito delicado, sabe? Que desapareceu na vida real. Hoje em dia a gente se trata de muitas crianças indo na escola. Eu vejo mesmo, muitas das vezes aqui na escola perto de casa. As escolas, mano, parece que essa escola hoje em dia não tá nem aí quem entra, quem sai, sabe? Então é um caso muito delicado que eu trouxe no RPG para os jogadores souberem, né? Que acontece muito dos fatos. Daí acontece aquele tio de família. Pô, meu irmão fez isso com a minha filha e ele não quer falar, entendeu? O próprio pai isso não ficou off, né, no RPG. Que o próprio pai da Clara, ele chegou a agredir o irmão por causa disso num momento de desespero. Mas depois das intrigas, ele percebeu que realmente ele não tinha feito isso, tá ligado? Ele não tinha feito isso. E por isso levou ele muitas das vezes a ir ao bar beber pra esquecer dos problemas. Porque ele tava também sendo acusado por uma coisa que, pô, a vida dele era uma bosta. E ele já tava sendo acusado de um crime que ele não tinha cometido. Ah, mas então quem sequestrou as crianças? Aí entra um item amaldiçoado na obra do livro, né? Que é a relíquia, né, amaldiçoada, né, o item amaldiçoado, e tem todo um contexto por causa disso, né? Como eles criaram essa relíquia vai ficar em aberto, pode ser que eu traga isso para outro vídeo, mas eu tento usar máximo do livro do Ordem Paranormal. Às vezes eu mudo muito das regras que o Selbit colocou ali no livro, mas é mais para tentar trazer o jogador mais na cena, sabe? Se faço uma coisa muito regrada, né? Acaba ficando meio desnexo, sabe? Então, tipo assim, muito regrado, o jogador vai achar que é jogo de tabuleiro, não é, entendeu? Então, tipo assim, se eu vejo que eu tô fazendo muita regra, eu já mudo tudo, né? Então, esse é como criei o caso de Clara Menezes. A Clara Menezes é uma criança, mano. A cena do véu foi muito, quando eu coloquei o zumbi de sangue lá no terceiro capítulo, foi muito top, entendeu? Eu deixei em aberto, que eu vou deixar isso nos episódios futuros, né? O que aconteceu naquele véu com Melon, né? E com Levita, né? E a Clara Menezes ter aparecido pro Sebastian, que isso vai levar a um outro vídeo também, né? Somente falando do Sebastian e Chester. Porque eu vejo esse personagem do jogador como duas faces. Às vezes muito bom, às vezes muito ruim. Então, ele ainda tá tentando se decidir, né? Mas isso vai ficar para outro vídeo. Esse vídeo é simples, pequenininho, é para os meus jogadores. Esse vídeo é pequenininho para os meus jogadores quiserem assistir, para ter uma noção do mundo, não ficar muito, sabe? Tipo, revelando ali, né, algumas coisas. E o próximo episódio é sobre o que vai acontecer com o tio. Tipo, o Sebastian, ele tem uma mensagem para levar para os pais da Clara, que foi dado pela própria Clara Menezes. E o tio, né, ele mas futuramente ele sabe que ele não estava errado, ele tá um pouco aliviado por conta disso, mas tem muitos segredos, não segredos assim, mas tem muitas coisas acontecendo nessa família agora que o caso foi solucionado, né?
Então, a partir das próximas semanas no mundo do Frequência Mortal vai ser um pouco turbulenta, né? Porque encontrar o corpo da menina desaparecida, como os pais vão agir, o jornal da cidade, como ele vai agir com essa notícia, a manchete, a matéria. Então, as próximas semanas, né, no Frequência Mortal vai ficar um pouquinho mais sinistra, né? E espero que tenha ajudado vocês com alguma ideia, alguma dica, alguma curiosidade do meu personagem, do primeiro, segundo e terceiro episódio, né? Que foi focado na Clara Menezes. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. E se não gostou também, beleza, do mesmo jeito, tá ligado? Se quiser mandar um like, manda um like, me ajuda pra caralho. Se quiser mandar dislike, também pode me ajudar pra caralho. Porque, tipo, já pensa, o vídeo mais ruim do universo. Aí eu vou estar lá reconhecido, querendo ou não. Mas fica na paz, gente. Muito obrigado. Eu vou fazer no outro vídeo aqui, né, a respeito disso, tá bom? Então até a próxima, tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado da minha ideia de jirico do caso da Clara Menezes. Tchau, tchau. Fui.